uma coisa em São Paulo que eu ainda não consegui entender direito. Todo mundo fala que São Paulo é uma cidade desumana, que as pessoas não têm tempo para nada, que é aquela correria doida. Mas quando a gente pergunta para qualquer um que mora aqui qual o sentimento em relação à cidade, a resposta é quase sempre a mesma. Aqui eu me sinto em casa. Até quem enfrenta a maior dificuldade para morar. Uma vez por semana, São Paulo ganha um ar mais caseiro. É quando ela veste roupa de domingo e fica mais à vontade. As avenidas ficam mais largas e os prédios, vazios, apenas compõem a paisagem. Domingo é o dia em que São Paulo se transforma numa grande casa com um belo jardim. O Parque do Ibirapuera costuma receber, em média, 200 mil pessoas em cada fim de semana. Mas a cidade oferece outras dezenas de parques e praças públicas que ajudam São Paulo a respirar e renovam o fôlego de seus habitantes. A prefeitura já destinou verba para despoluir o lago e pretende mudar do parque até o final desta gestão. Assim, o Ibirapuera, que também é lugar de muito trabalho, ficará reservado só para descanso e lazer. O domingo em São Paulo, porém, não é só lazer. Tem muita gente que descansa carregando pedra. Os mutirões funcionam feito receita caseira, substituindo a falta de verbas tanto do governo federal como do estadual, que deveriam assumir a maior responsabilidade no setor da habitação. Em vez de ficar esperando, a prefeitura e a população partiram para o mãos à obra. Boa noite. Quem no Brasil já não sonhou com a casa própria? No campo ou nas cidades, o maior objeto de desejo de todo cidadão é ter um teto. Viver de forma digna, criar os filhos, ter uma família e um mínimo de condições de sobrevivência. No Brasil, só uma casa justifica a cidadania. Um dia, o triste abandono de se viver nas ruas ou nas favelas será trocado pelo abrigo de um teto decente. Memória e Contexto fala sobre a política dos mutirões da construção da casa própria. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Boa noite, prazer ter vocês aqui. Boa noite. Eu queria perguntar para vocês, quem é que dá o primeiro passo para a implantação de um mutirão? Quem começa? Ladies first. Cida. Bom, quem primeiro começa é a organização de uma associação que vai em busca de recursos para construir em mutirão. Sei. Então, é a organização da própria população, daquela comunidade interessada em moradia. Ou seja, é a mulher. É a mulher que mais trabalha no mutirão também, mas geralmente É a mulher que mais trabalha no mutirão? Sim, isso é pesquisa. Aqui, Por quê? Primeiro porque... Quer dizer, olhando do lado de fora, a gente tem a impressão que é uma coisa conjunta, todo mundo trabalha igual. Tal. Não, as mulheres, elas são mais disciplinadas, a produção delas é melhor, porque elas trabalham com mais afinco, né? A necessidade, talvez, principalmente das mulheres que são chefe de família, é maior. Muitas, né? Então, a necessidade, talvez, né? E também a própria característica da mulher, né? De ser determinada, eu acho que isso caprichosa, é importante, caprichosa. É. Mas eu acho que tem uma realidade que, acho que na década de 80, por exemplo, acho que havia uma situação em que tinha mais homens trabalhando. Acho que essa realidade hoje mudou. Mas naquela década, as mulheres ainda não estavam tanto no mercado de trabalho. Sim. E acabava, acho que até ficando com elas essa tarefa de correr atrás, de conseguir uma casa. E mesmo nos mutirões, né, os homens trabalhavam de segunda a sexta. Sim. E as mulheres tinham a oportunidade de trabalhar no mutirão durante a semana também. Sim. Então, ao ocorrer no sábado e domingo, os homens trabalhavam.
Acho que por isso até, né, a maioria dos mutirões em São Paulo, a presença da mulher era muito forte. Agora, me diz uma coisa, existe um modelo básico assim, de construção de uma casa nesse sistema de mutirão? Quer dizer, como é que é o mais simples? Assim, até que ponto chega um modelo de casa de mutirão? Como é que é, Cida? Na verdade, a experiência dos mutirões, ela tem origem na experiência do Uruguai, das vivendas, né, que há muito tempo. Os primeiros mutirões em São Paulo começaram, né, na cidade de São Paulo e no ABC, São Bernardo de Diadema. É coisa dos anos 70, não é? Dos anos 80. Quando foi feita a primeira caravana para Brasília, em 1988, dos movimentos organizados, que eram embriões de movimentos sem terra. Sim. Movimentos de favela, o MDF, que naquela época era bastante forte, né? E então foi feita uma caravana com diversos movimentos e que lá nós conseguimos um contato com a Caixa Econômica Federal. Sim. E foi lá que começou a surgir verbas, porque através das prefeituras, o governo do estado nem tinha horror ao mutirão, claro, porque sempre tiveram a serviço das empreiteiras. Né, então, eu li uma coisa a respeito, dizendo que esse assunto começou a chegar no país lá pelos anos 70, mais ou menos, tal, e que o governo federal criou alguns projetos, entre eles um chamado João de Barro, mas que as Coabs foram completamente contra, de certa maneira boicotavam. É correta essa avaliação? Exatamente, porque o que é o mutirão? É melhor qualidade, melhor organização e baixo custo. Isso prejudicava o interesse das grandes empreiteiras, né, que sempre dominaram, aí foram da classe dominante e do poder econômico. Sim. Então, por isso que havia essa resistência. Foi graças à organização, né, sobretudo de uma grande liderança, que foi o Padre Chicão, que ainda é uma grande liderança, sim, que começou a organizar a união dos movimentos de moradia. A construção da casa, na verdade, passa por uma educação como cidadão e uma educação política também, né? Na verdade, assim, é você resgatar a sua cidadania. É sacrifício, porque você trabalha na fábrica, chega da fábrica, vai para o mutirão. Então, é muito sacrifício. Mas, por outro lado, resgata a sua cidadania. Tem essa compensação que eu considero fundamental para as pessoas. Sim. Porque hoje, por exemplo, lá na Vila Comunitária... Espera um pouquinho só, você já vai me contar essa história logo depois que a gente assistir esse vídeo. Vamos ver? Tá bom. Vamos lá. O mutirão Campanha Gaúcha, em Guaianazes, zona leste da cidade, começou há um ano. 27 casas já foram construídas e outras 22 estão em andamento. Até março do ano que vem, todo o conjunto habitacional será entregue para 128 famílias, que ganham no máximo 5 salários mínimos. Tem um detalhe que chama atenção nos mutirões. É o grande número de mulheres. Em alguns deles, mulher é maioria. A senhora já tinha trabalhado em construção antes? Não, nunca trabalhei na minha vida, primeira vez. Como é que aprendeu? Aprendi, né, com o pessoal, né? Difícil? Não, não é muito, não. A gente é fácil de aprender, só ir trabalhando a gente aprende, né? Vale a pena? Vale. E como vale, né? Como é que a senhora acha que vai ser o primeiro dia quando a senhora estiver dentro de casa? Eu até vou chorar de alegria, sabe? De um dia que tinha tanta vontade de possuir uma casa e agora eu vou ter minha casa. A senhora acha que vai dormir no dia que entrar numa casa dessa? Vou, acho que eu vou dormir até 9 horas, sabe? Porque a gente, na casa alugada, a gente nem pode nem dormir direito. E o que é da gente é muito melhor, né? O Campanha Gaúcha é apenas um entre os vários mutirões que acontecem nos fins de semana nos bairros de São Paulo. E pode ser tanto um lote pequeno como um grande conjunto habitacional, como São Francisco, que terá 3.800 unidades, com praças, campo de futebol, escolas, creches e comércio próprio. Para financiar estas construções, a Prefeitura criou um fundo especial, o FUNAPS. Ela entra com o terreno e adianta o dinheiro do material. Os futuros moradores participam com a mão de obra e fazem todo o controle de compras. Como é que vocês fazem as compras? Nós temos uma comissão de compra, que essa comissão de compra se reúne a todos os mutirões e faz uma pesquisa com os vendedores. Os vendedores nós encaminhamos a cooperativas, nós examinamos a qualidade e o preço do material e aquele que tiver a melhor concorrência de preço e de qualidade nós contratamos e a associação de cada mutirão comparamos direto dos vendedores. Agora vocês controlam tanto o preço porque é dinheiro de vocês, aquilo é a casa de vocês.
Nós controlamos o preço por motivo o valor que nós vamos gastar em cada uma casa dessa. Por quê? É nós que vamos pagar, nós controlamos o preço e também a qualidade, que é um dinheiro que vai sair amanhã para a prefeitura dos nossos bolsos e de cada um dos mutirões que participam nesse conjunto. E essa casa sai como se fosse uma casa de construtora. Exatamente, sai uma casa muito boa, como se fosse qualquer uma construtora. O próprio mutirante trabalha com carinho, porque ele está trabalhando para ele mesmo, suando dia a dia aqui. Cada sábado, domingo e feriado que ele está aqui dentro, em vez de estar em casa descansando com sua família, ele está aqui empenhando pelo seu trabalho para conseguir uma casa dessa. E eu acho que é a melhor solução que já houve até hoje. Eu acho interessante nesse vídeo que a gente acabou de ver a questão da construção e fala-se muito na infraestrutura, né? De se construir mais do que construir a casa é você ter o entorno todo, todas as necessidades, a padaria, sei lá, o açougue, o mercadinho, todos os equipamentos públicos, né? No começo era assim também? Era com muita dificuldade, porque às vezes os locais, os terrenos que tinham essa possibilidade de construção, estava distante dos equipamentos públicos, sequer às vezes tinha linha de ônibus. Então havia, além de você lutar para ter tua casa, fazer um mutirão, você tinha que também discutir e disputar com o poder público para que também levasse os equipamentos públicos para aquela área, né? E isso foi, na nossa experiência, por exemplo, hoje você passa em frente à Scania, tem linha de ônibus. Sim. Em 1983 nós atravessávamos a Anchieta para ir de pé até o local do mutirão, né? Hoje mudou muito, hoje a situação, quase toda a cidade hoje tem equipamentos públicos, tem condução, então isso facilitou muito. Mas não tem terreno? Tem terreno, Cida? Olha, está cada vez mais difícil, né? Foi uma luta muito grande a gente implantar o plano diretor de Diadema, e hoje o que a gente vê é que existe, apesar, né, de muitas áreas de AES, nós temos conquistado, a especulação imobiliária é muito grande. Então, hoje um terreno em Diadema está por volta de R$1.000 o metro quadrado. Então, as associações não têm condições de comprar. Só as grandes construtoras, as grandes empreiteiras, né, é que conseguem ir, mesmo assim, até com certa dificuldade, né? E então, cada vez menores estão os apartamentos. E por isso que nós, recentemente, agora, esse ano ainda, a União dos Movimentos Moradia, fizemos uma grande manifestação no Palácio dos Bandeirantes e conseguimos retomar o programa de mutirões que estava encerrado. Então, quando foi encerrado? Por quem? Toda a política, né, dos últimos governos, aí, do governo do Estado, né, foram contra. Na época do Fleury, nós assinamos vários convênios. Um convênio grande com 160 em cada região de São Paulo, incluindo o ABC. 160 em cada um. Depois disso, com aqueles escândalos, né, da época do Gororama, aí encerraram o programa de mutirões, embora a experiência tenha dado certo, né, em termos econômicos e de organização, e simplesmente por uma orientação política desses governos, né, acabaram. Mas nós continuamos lutando, e esse ano nós conseguimos a retomada disso. Então é uma grande vitória, né, porque nós continuamos defendendo a autogestão, que é, como o Zé Albino falou, a conquista da cidadania. A moradia, como nós vimos aí no depoimento, é um orgulho ter essa casa construída com as próprias mãos. Mais do que uma necessidade, né? Vamos de música? Neymar, entre nessa conversa. Neymar e Igor, o que vocês vão tocar pra gente? A gente vai tocar uma música de minha autoria. A música se chama Capim 1. E é uma música que já tem um certo tempo, mas a gente sempre gosta de fazer ela nos programas. Então...